Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Portaria. E a gente está aqui hoje com uma convidada muito especial, que é uma amiga minha, uma pessoa que eu admiro muito do mercado de condomínios. Mas eu não quero só ficar falando de condomínios, senão também a gente fica na mesma página sempre, né? Quero falar sobre a sua história de vida e mostrar a mulher empoderada que é no mercado de condomínio. Tá? Essa é a nossa missão hoje. Bacana. E para isso eu conto aqui com a Bia. Tá? Ela é diretora do Grupo CM Premium e conglomerado de empresas que tem. Né? E uma grande amiga minha, uma pessoa que eu admiro muito no mercado. Seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o meu convite para a gente bater esse papo de portaria. Legal, eu que agradeço muito, eu tô emocionada, porque realmente é o que você tem feito, né, nesse mercado, tá fazendo a diferença, com a tua espontaneidade, com a tua inteligência, você tá realmente abrindo esse espaço que é muito legal, fico muito honrada de estar aqui. Que bom, Bia, Obrigada. que bom. Você é top. Sabe da minha admiração por você, né? Sabe sim. É, Mas vamos lá, recíproco. vamos para quem não te conhece, né? Tá. Eu sei que você é a cara da CM, você já está há muitos anos na empresa, você é o comercial da empresa. Então o comercial enfrenta assembleias, conhece muita gente, mas tem muita gente que também não conhece. E aí eu queria contar um pouquinho da tua história, né? Porque a Bia hoje ela é a diretora da empresa, tem todas as responsabilidades ali, mas não começou diretora, né? Tem toda uma trajetória, né, Bia? Tem história. E esse nosso mercado de condomínio, por exemplo, esse mercado de administração de condomínio, muitas vezes é um mercado que a galera olha como um patinho feio. A gente tem dificuldade, às vezes, de contratar, a gente tem dificuldade de ter gente trabalhando nesse nosso ramo, né? De Claro que tem ver. muita gente boa, muita gente que se destaca, mas a gente tem dificuldade porque as pessoas não conhecem, as pessoas acabam tendo um certo preconceito. Ah, vou trabalhar em administradora de Não tem condomínio. nenhuma criança aqui, né? Meu É, sonho é trabalhar com condomínios. eu nunca vi gente falar assim. Mas vai ter um dia. Mas é engraçado que quando é picado pelo bichinho do condomínio, não sai Sim. mais, né? Nossa, terrível. Então conta pra gente aí, Bia, como que você começou nessa loucura de condomínio, tá? De assim, conta lá, vamos voltar ao Tem teu história. iniciozinho, Faz né? tempo. Mas, Faz enfim, muito tempo. vamos falar um pouquinho desse teu início e conta aí pra gente, por favor. Bom, é legal. Bom, por mais que você fale, eu sou a cara, eu sou meio escondida, né? Não sou aquela que faz vídeos, que aparece e tudo mais, mas gosto muito dessa interação com o cliente, né? Isso é muito enriquecedor. Comecei lá em 2004, por acaso. 20 anos atrás, 20 anos atrás, agora em agosto faz 20 anos. quando o mercado de condomínio era mato, né? Então, o que que acontece, né? Eu trabalhava aqui, eu me formei em psicologia, me formei em 99 na Federal e comecei a trabalhar, abri minha empresa e comecei a trabalhar na área clínica, atendendo pelo psicodrama e também fazendo consultoria para empresas, Aham. dando treinamentos, enfim. E daí, meu marido na época precisava ir para lá, para Londrina, tinha uma oportunidade muito bacana de trabalho. Eu falei, vamos, né? Como psicóloga, não estava muito. Já estava um pouco cansada. Tava se encontrando. E aí, chegando lá, meio que final de ano, era agosto. Bom, até eu voltar para psicologia, deixa eu me distrair com alguma coisa para não ficar sem fazer nada, né? Sim. E aí, entrei numa administradora, né, que era parte da empresa ali do grupo que ele estava trabalhando, e comecei na cobrança. Aí pensa, uma psicóloga que, né, ali naquela vibe de querer ajudar as pessoas, de repente começa a ouvir as pessoas chorando, que estavam inadimplentes, que não tinham dinheiro, e eu acreditava em algumas histórias, depois eu via que não era bem Aí já assim. dava um desconto maior do que Ah, podia. ficava super decepcionada quando via que era só história, não era realidade. Mas aí comecei, era para ser provisório. Daqui a pouco eu estava fazendo livro de prestação de contas, daqui a pouco eu estava fazendo financeiro, orçamentos, e a hora que eu vi, passou 3 anos. E tem uma peculiaridade aí que depois de 3 anos eu fiquei doente. Caramba. Eu tive uma crise de estresse muito forte. Teve um dia que eu fui parar no hospital toda retorcida, língua enrolada, foi péssimo, Nossa, assim, então foi foi bem, tenso. bem intenso. Pessoal, nada demais para a área condominial, tá? Olhinho Brincadeira. piscando é só um detalhe. Exato. Mas eu sempre que eu posso, eu falo disso, porque a gente não pode ser essa esponjinha que vai absorvendo as dores de todo mundo. Quando você atende um cliente condomínio, você está atendendo o síndico, o conselho e aquela quantidade de famílias que está ali. Então, a gente tem que se envolver, tem que ter empatia, mas a gente não pode comprar todos os problemas no sentido de não ter, tem que ter razão ali, né? Porque se você está muito na emoção, e eu estava muito caindo nisso de querer ajudar todo mundo a resolver tudo, e aí não dei conta.
Fiquei doente, desenvolvi fibromialgia, que até hoje Trata, né? trato. Então, eu sempre falo isso porque a gente tem que cuidar muito, né? Quem cuida de condomínios, os síndicos, para não adoecerem, né? A saúde é muito importante. Então, daí, fiquei 3 meses afastada pelo INSS. Falei, nunca mais vou trabalhar com condomínios. Traumatizou. Nunca mais quero. Saí, tô lá pintando apartamento, arrumando assim, sem nem pensar que eu ia fazer. De repente, me puxam de volta. Meu Deus. Aí tava a Caixa, eu tinha um trabalho com a Caixa Econômica, com a Coab e tal. Não, você tem. Tá, vou. Adorei, porque eu montei uma equipe que era só amigos, que eu conhecia pessoas maravilhosas lá de Londrina, que eu morro de saudades. Fiquei 2 anos. Foi ótimo, uma delícia. Voltei para Curitiba. Nunca mais vou trabalhar com condomínios. Fui trabalhar numa multinacional de cosméticos, super de boa. Não aguentava de tanta dor no queixo, de ficar bocejando. Sério, porque não tinha aquele dinamismo do condomínio. Porque condomínio não tem tédio. Não, e o condomínio é uma Cada dia é vida, único. né? E cada condomínio é um universo diferente, né? Concordo. E aí eu percebi que realmente eu tinha que voltar. Então eu já tinha uma proposta, falei, então tá, vou de novo. Ou seja, você já tinha sido picado pelo bichinho do Nossa, condomínio. sim. Acho que na segunda administradora O já software não, foi instalado e não saiu mais. não tinha como. E eu fui me dar conta, porque daí eu saí e aí vi, não, eu tenho que voltar. Porque é um vício, né? Você começa teu dia cedo, você vai até tarde da noite, você às vezes não tem sábado, não tem domingo, e você curte isso. Você sai de uma assembleia quando você consegue ajudar aquela comunidade, você sai sim, que você não consegue dormir. De tão feliz que você fica. Então, aí tá. Entrei em outra administradora, foi mais Já 3 a anos. terceira A terceira administradora. Daí aqui em Curitiba já. Já em Curitiba. E aí o que acontece? Tinha outras filiais, então eu abri algumas filiais, outras eu tinha que atender. Então ia desde Belém do Pará, Nossa. Macaé, Campos dos Goitacazes. Viajando. Isso. E aí cuidando. E aí chegou num tempo, em 2012, meu pai estava doente, foi para o hospital. Não era algo assim que fosse, né, preocupante, assim. Mas ele foi para o hospital e eu tinha que estar em Belém do Pará naquele final de semana, naquela semana. E aí eu não fui. E eu fiquei com ele e ele acabou falecendo. Daí eu falei, poxa, eu preciso parar de viajar. Mas aí, em outubro, isso foi em novembro, em outubro, eu tô numa assembleia discutindo lá uma questão de muro, lá em Almirante Tamandaré, e aí eu encontro o Dr. Marcelo Baiac na assembleia. E aí conheci, né? Eu estava com a minha equipe, todo mundo ficou encantado com ele. Nossa, como ele tem conhecimento, como ele é, né? Didático e tem presença. E todo mundo ficou encantado com ele. Eu estava representando outro condomínio, eu estava discutindo o muro. E ele tinha chamado para trabalhar. Quando ele falou que era para comercial, eu falei, obrigada. Porque você não era da área comercial. Eu era sempre administrativo gestora. mesmo. Na segunda eu já era representante da filial de Londrina. Sim, já era gerente da unidade. E na terceira eu já era gerente geral. Então, eu estava, por mais que foi difícil como psicóloga entrar nesse universo do administrativo, porque na psicologia 2 mais 2 não é 4. Pode ser 5, pode ser 3, né? Tudo depende. No administrativo você tinha, né, toda uma sequência ali de processos, estabelecidos. né, redondinhos. Então, para mim foi doído isso. Mas depois, né, tava super enquadrada. E aí, quando ele falou de comercial, eu falei, obrigada, não sei nem vender rifa, não vai dar certo. E aí, declinei, aí meu pai faleceu, daí eu voltei a falar com ele. Falei, bom, eu entro ali para comercial, ele vai ver que eu não dou conta, me bota para fazer um livro, que eu fico louca de alegre. Você foi estrategista. Falei, só para eu dar conta ali do meu luto, para eu dar um tempo. Ocupar a cabeça, né? E aí começar uma história nova. E assim, foi incrível, porque o Dr. Marcelo, ele sempre foi muito professor ali da equipe. Então eu comecei a aprender muito. Porque ele o tempo todo parava a equipe, explicava, e orientava, sempre ele cuidando de cada detalhe. Então eu fiquei muito encantada com isso. E aí seguiu, me apaixonei por essa área comercial, porque comercial de condomínios, e isso você vai entender bem, não é exatamente comercial como de uma casa, de um produto. Diferente. É relacionamento. Você tem que entender a dor daquele cliente e encaixar, né, apresentar teu produto, teu serviço e fazer esse casamento, porque realmente é um cliente diferenciado, né? E vocês vão ter uma vida junto, né? Porque o condomínio a gente
cria realmente uma raiz com ele, né? Uma relação. Principalmente o residencial, né? Onde há também envolvimento emocional, né? Então a gente vai fazendo amizades, laços e tudo mais. Então é um trabalho que é diferenciado nesse sentido. Sim. Então fui desenvolvendo ali a parte comercial, me apaixonei e nunca mais quis parar. Lá se vão 11 anos e meio. De semi-prêmio. Semi-premium. E aí o grupo foi crescendo. Quando eu entrei, a semi-premium era eu e mais 3 pessoas. Super pequeno. O financeiro fazia meio período porque não tinha. Porque Demanda. tava muito no embrião ali, tava começando. Então, a coisa foi tomando corpo, crescendo, outras empresas do grupo crescendo, né, nascendo. E foi fantástico, assim, vivenciar tudo isso. O Dr. Marcelo é uma pessoa fantástica, me deu todo o apoio naquele início, porque eu ainda estava enlutada pelo meu pai. Passou 1 ano e meio, daí faleceu um irmão. Ele, nossa, foi fantástico. Falou, olha, fique com a tua família o tempo que você precisar. E volte quando estiver bem. Fique bem tranquila. Depois, né, tive outros momentos, né, de luto da família. Inclusive meu ex-marido, né, que faleceu. Que você também se ausentou para cuidar, Exatamente. O Dr. Marcelo foi fantástico, fique tranquilo. Eu estava morando até em Itajaí, na filial lá, de Balneário. Ele organizou tudo para eu voltar. Então, isso também ajuda muito, né? Porque você tem um trabalho que é exaustivo nesse sentido de cuidados que você tem que ter pelo condomínio, mas, por outro lado, cria-se uma família, né? E eu acho que a área condominial tem muito disso mesmo, porque a gente vê o quanto somos unidos, né? Nós, como empresas, como parceiros, aqui, pelo menos em Curitiba, a gente sabe que nem todo mercado é assim. A gente estava até comentando um pouquinho antes. Mas aqui, o quanto as empresas têm essa troca, né? Eu acho que essa força junto, quanto a gente se ajuda, no sentido de fortalecer um ao outro, de apoiar, entender que não é um mercado só de concorrência, é um mercado que existe concorrência, mas acima de tudo existe toda uma ética, um profissionalismo. Mas eu acho que, sabe, Igor, eu acho que é uma coisa que veio nos últimos tempos. Os últimos anos, né? Os últimos anos, antes até da pandemia, essa noção de que juntos a gente é mais forte, né? Então, antes você via as pessoas muito se vendo como concorrentes. Eu ia para as concorrências nas assembleias, todo mundo se medindo, né? Não conversava muito, você puxava assunto, a pessoa, né? O que você quer, né? Hoje não, a gente está trocando ideias, por exemplo, na administradora, a gente está trocando ideias fantásticas com várias outras administradoras pela CEP, mas também outras, né, que não estão, pelo CRA. Hoje eu também sou membro consultora do CRA na Câmara de Gestão de Condomínios. A Ângela, nossa diretora, coordenadora atual, né? Então, assim, a gente... Tem outros profissionais que fazem parte desse projeto. Outras administradoras. Então, assim, a gente acaba hoje tendo essa maturidade em Curitiba para realmente entender que você é meu concorrente ali naquele momento de uma forma comercial e ética. Fora daquilo ali, estamos juntos, porque a gente só vai melhorar a visão que o nosso cliente vai ter do mercado condominial ou dos nossos colaboradores também, quando a gente realmente conseguir profissionalizar, e realmente isso passa pela união, né? E eu acho que essa união, quem ganha, na verdade, é o mercado, né? É o cliente final, lá na ponta. Que aumenta o sarrafo, as pessoas começam a se reinventar e a buscar formas mais eficientes de entregar o seu serviço. Cada vez mais qualidade, o cliente lá da ponta, quanto mais qualidade, melhor para ele. E acho que muito está nessa questão do cuidado, né? Que a gente estava falando ali. Entender que nós cuidamos de pessoas, né? Tanto os nossos colaboradores quanto o cliente lá da ponta, porque é o bem-estar da administração de condomínio, facilities e tudo mais, na verdade é o bem-estar do morador, né, Bia? Tudo, essa tranquilidade que você tem o seu patrimônio, seja a sua casa, o seu apartamento, a sua loja, o seu barracão industrial, seja o que for que se caracteriza de condomínio, você tem a sua unidade, você quer que ela se valorize, né, cada vez mais. Você precisa de cuidados na parte financeira, de manutenções e tudo mais, mas também esse conforto de saber que você está num ambiente seguro, que está protegido, que está sendo bem cuidado e que as coisas estão sendo vistas, né? E que o dinheiro que você está investindo ali, na verdade, é realmente um investimento e não aquele custo, né? Porque as pessoas acabam olhando o condomínio como um custo. Eu sei, é normal, faz parte disso. Sim, é um equívoco dentro da nossa grande, renda né? familiar, a gente coloca realmente como porque é custoso para o nosso bolso. Exato. Mas é algo que não tem como fugir, né? Só que condomínios que tem uma má administração, que tem parceiros que atendem de forma precária, te faz economizar, mas a longo prazo é um grande prejuízo. Então, eu vejo condomínio como investimento.
Então, e isso é muito triste, assim, porque os condomínios muitas vezes estão muito desprotegidos, né? Porque eles não entendem quais são os critérios para escolher as empresas que vão atuar dentro. Sim. E acabam trazendo para dentro muitos perigos, Que né? é aquela história do barato sai caro, né? Exatamente. Então, assim, essas empresas que são atrativas pelo preço ou por questões no contrato diferentes, enfim, elas acabam sendo um grande risco. Não que todas que pratiquem valores, né? Se a empresa diz que consegue atuar de uma forma, né, consistente, mas a gente sabe que não tem milagre. Quando você vai pegar lá o custo de um funcionário, não tem milagre. Ali planilha, é planilha. E aí você vê condomínios que estão contratando empresas que na planilha de custos estão colocando que não tem lucro. Uhum. Faz sentido, né? Mas, infelizmente, quando leva para a Assembleia, os condôminos vão no preço. Então, aí entra mais fortemente a necessidade dos síndicos entenderem a sua responsabilidade civil e criminal, entenderem que eles são gestores, que eles representam o condomínio e que eles têm que se capacitar para que não tenham esse tipo de equívoco, de contratar errado, né? E para a gente mudar a visão do morador, porque o morador, ele vai de uma forma muito aberta para a Assembleia, ele não entende tudo, ele está lá para escutar, e aí ele vota no que para ele é mais coerente. A gente depende muito do síndico, né? Do síndico, do conselho, que o conselho realmente seja atuante, né? Que realmente represente os condôminos, né? Perante ali a gestão, não só fiscalizando, mas ajudando a encontrar soluções e validando. Infelizmente, a gente ainda tem, né? Pessoas que entram no conselho para tentar ter uma informação a mais e não necessariamente para auxiliar. Tem muita politicagem também, né, Bia? Sim, a parte política é a mais difícil, né? Quando eu comecei, falando em passado, né? Já que está desbloqueando memórias. Boa. Quando eu comecei, era a época do Orkut. E aí começaram aquelas comunidades de condomínio. Meu Deus, aquilo deu uma mexida no que era condomínio, assim, terrível. Porque tem um lado positivo, que a informação, né, corria mais solta, mais rápida. Mas, por outro lado, você tinha já aquele desencontro de informações, as pessoas com interesses particulares fomentando algum tipo de discórdia, de problemas e tudo mais. O ego. Sempre com interesse por trás. E a gestão de ego é uma coisa que a gente vive, né, o Mas tempo tem todo. até hoje, né? O né? tempo Exato. todo. Então, assim, existe essa parte prática que todo mundo deve tentar se antenar, como funciona a contabilidade de um condomínio, a parte de manutenções. Porque se eu não entendo disso, quando eu vou para uma assembleia para votar uma previsão orçamentária para aumentar um valor de taxa de condomínio, eu não vou ter subsídios suficientes para entender se realmente é válido ou não aquele aumento. Então, precisa entender, mas também precisa entender e filtrar que muitas vezes o morador que está ali muito, né, exaltado, falando coisas, ele tem às vezes um interesse particular e precisa ser olhado, né? Então, a gente precisa realmente ter um aprendizado constante para entender também como se portar numa assembleia, ter uma inteligência emocional e uma assertividade na comunicação para não ter uma comunicação violenta, porque se eu sou violenta com você, você vai responder violentamente. Exatamente. E a gente vai ter uma assembleia de brigas que ninguém quer participar. E eu imagino que você já deve ter presenciado cada voador em assembleia. Já levei voadora. Eu já levei, já escapei de algumas coisas, já fui xingada. Teve uma situação uma vez, em 2002, que o cara estava sendo notificado, nem estava multado ainda. Só foi um alerta pro cara. Porque ele estava entrando, ele nem era proprietário, ele era namorado de uma condômina e estava entrando com um caminhão de cofres muito pesados. Que estava detonando o condomínio. E aí notificamos, né? Não podia mais e tal. Ele esperou a assembleia, pegou um molho de chaves enorme e tacou em mim. Meu a sorte que passou assim, raspando Não pegou. minha bochecha. Não pegou, porque se pega nos dentes, eu saía de lá sem nada. Acabada. Porque e é aquela coisa, sempre vai ter aquela pessoa que no estresse não tem, né, recursos ali para dar conta e resolver e vai para ignorância. Mas aí a gente entra num assunto que é a base do nosso tema aqui, que é a mulher empoderada no condomínio. Porque eu tô vendo cada vez mais as mulheres forte no condomínio, mas com muito espaço ainda para crescer também. Sim. Porque, querendo ou não, é um mercado um pouco machista, não é? A gente vê muito mais homens nos condomínios. E aí o homem, quando tem uma mulher que gerencia o condomínio, ou que é a síndica, ou quando administra, o homem vai pro lado, às vezes, da agressividade. Você acabou de citar um caso ali que você passou por uma agressão. Mas, cara, como você vê hoje a mulher no mercado de condomínio?
Então, eu tenho uma tendência a ser muito assim, acreditar que está tudo muito igualitário, que está tudo evoluído e tudo mais. Mas, infelizmente, a gente tem visto muita situação ainda de você estar numa reunião e os homens terem muito mais visibilidade, colocarem a gente muito na situação de uma secretária, anota aí, né? Chama lá, vai, né? E você está, às vezes, naquele momento importante da reunião. Se posicionando e o cara querendo te rebaixar. Esses dias, num condomínio, que a gente tinha uma gestora predial entrando no condomínio, e aí o subsíndico não sabia que era uma mulher, né? Achou que era um homem, porque inicialmente seria um homem naquele cargo. E aí quando ele veio, né? Eu estava ali, ele veio... Ah, é você? Que bom que é uma mulher, mas eu quero ver você aguentar. Olha Então, assim, aí. é o tipo que mostra que está no nosso inconsciente, às vezes coletivo Às aí. vezes nem fala por mal, mas é porque Sim, mas na crença dele, uma mulher ali não não aguentaria. aguentaria, né? E ela está sendo fantástica lá. Então, assim, eu acredito que a gente tem que olhar para as pessoas como pessoas. Se é homem, mulher, o que é, ET, o que for. Sim, independente de Uma raça, pessoa. religião, Idade, gênero. porque hoje e o também que a gente for. está muito nessa conversa do etarismo, né? E a mulher com mais idade, né? A gente sente que vai tendo isso, porque o homem grisalho é muito charmoso. É o George Clooney. Exatamente. A mulher, né, acaba com mais idade. Ah, quando que você vai se aposentar? Ficou passada, né? Dizendo assim, Tá né? cansada e tal. Então, assim, eu acho que no mundo ideal a gente tem que olhar as pessoas como pessoas. Mas você acha que a gente tá nesse caminho? Você vê que da época que você começou, que foi 2000 4. para 2024, são 20 anos de trajetória. Você acredita que melhorou? Melhorou muito, porque a gente está vendo esse protagonismo maior, Da principalmente. mulher, né? E uma coisa que está sendo muito legal é ver mais as síndicas. Porque realmente o universo dos síndicos era muito masculino e hoje a gente tem síndicas maravilhosas que realmente estão conseguindo, sem se embrutecer, né? Porque eu também não preciso mostrar que eu sou, né? Você não precisa chegar dando voador em ninguém para Não, mostrar. né? Eu posso fazer do meu jeito, né? Com a feminilidade. Mas a gente vê que realmente está melhorando muito. Mas ainda tem muito que evoluir. Quando você olha assim, o universo de instituições, as diretorias, né? Do homem. Você olha ali os representantes, né? Sempre os homens estão à frente. Então, eu acho que é uma coisa de olhar, não para cotas, não, temos que deixar uma mulher, mas realmente ter esse olhar de deixar, porque a mulher, como você já falou, né? A gente, uma vez, a gente acaba sendo mais flexível, a gente vai se adaptando, a gente tem mais esse Eu acho jogo. que a mulher ela tem um jogo de cintura e um preparo para lidar com as situações muito melhor do que. Eu não tô puxando a farinha, não tô generalizando. Não dá para generalizar. Né? Mas eu vejo a ação da mulher em condomínio, como ela tem mais cautela, como a mulher pensa mais, é menos impulsiva do que o homem. E eu acho que o homem tem esse lado de querer resolver as coisas mais, às vezes, na força que eu digo assim, para esse lado do combate e tudo mais. Sim. E eu já presenciei inúmeras assembleias que eu vejo as mulheres com toda a sabedoria, são mais detalhistas, são mais cuidadosas. Vai pelas bordas e conseguem demonstrar de forma nítida, clara, com todo jeitinho, e ela alcança o objetivo dela. Eu já tive que dar muita bronca em síndico. Tem que se impor também, né, Bia? Em síndico, em funcionário, em colaborador, enfim, dos homens que no momento da assembleia sobe e quer resolver ali no grito e na coisa. Falou, calma, vamos colocar na mesa o que está acontecendo, vamos voltar um pouquinho, explicar melhor, porque muitas vezes não, quase 100% é comunicação. Sim. Né? Da gente realmente não conseguir comunicar adequadamente, não ouvir o outro e daí dá aquela bagunça. Sim. Porque daí você vai instigando. O problema do condomínio é que você está lidando com o financeiro dessas pessoas, com a propriedade, e elas estão muito próximas. E elas têm que sair. Você tem um condomínio de 600 unidades, 600 famílias, e tem que sair com uma solução na assembleia. Então, se você não desenvolver dentro daquela comunidade uma maturidade para chegar na assembleia e definir, não funciona. Então, assim, os homens tendem a um comportamento muito mais querer resolver mais rápido. Né? Quer resolver mais rápido.
A mulher, às vezes, tem essa tendência de, né, vamos devagarzinho, Ser vamos mais construindo. Mas eu acho que os pontos de equilíbrio são os ideais, né, em tudo, né? Tudo é equilíbrio. Não tem um que é melhor que o outro. É o equilíbrio que a gente tem que aprender a ter juntos, Eu acho né? que são complementos, né? Principalmente na questão profissional, tanto homem quanto mulher, os dois com inúmeros pontos fortes. Mas eu acho que o mercado de condomínio está tendo uma virada de chave porque eu vejo mulheres como você, por exemplo, que eu já presenciei assembleias que você conduziu, e eu olho isso e fico muito feliz de ver a mulher cada vez mais forte. Não é que ela esteja conquistando o espaço, porque a mulher tem o espaço dela aonde ela for, né? É fundamental. Mas eu vejo ela cada vez mais empoderada, mais forte e tudo mais. E para aquelas mulheres que estão vendo a gente agora no momento, dá para trabalhar na área condominial tranquilamente, né, Bia? Então, por mais que eu caí, né, de paraquedas nesse meio, não foi uma coisa que eu busquei, eu vi realmente no mercado condominial uma coisa fantástica, porque você tem, assim como o síndico, ele tem que ter várias habilidades, né, e buscar vários tipos de conhecimento, ele tem que entender de direito, de contabilidade, de manutenção, enfim, de relacionamento, de Conflitos. psicologia, de sociologia. O colaborador, né, da administradora, o síndico, todos que estão envolvidos, os fornecedores, todos têm que entender de pessoa, têm que entender de contabilidade, têm que entender de direito, né, de legislação. Então, assim, é muito rica essa atuação em toda. E eu digo assim, não só do síndico e da administradora, mas tudo que orbita o condomínio. Então, é muito estimulante, porque você tem que aprender todos os dias, você não pode parar nunca. E hoje está se abrindo, porque as empresas do meio estão realmente entendendo que são empresas, né? Então, a compra e venda, as fusões, né? Realmente funcionando como empresa. Sim, Claro que alguns condôminos mais reticentes, mas como assim? Não pode vender. Não, mas é uma empresa, exato. né? É um fornecedor. Então, é um meio de trabalho que está evoluindo muito. Cursos de capacitação, cargos, formatos de empresa, e isso está gerando também cargos com remunerações melhores. Então, assim, hoje eu enxergo realmente na carreira de condomínio, seja para que lado for, realmente o universo inteiro. Quem quiser realmente tem espaço. Mas tem que olhar para isso, né? Não dá para ir com aquela mentalidade, vou ali só para entregar o meu trabalho. Sim. Tem uma questão de desenvolvimento por trás. Então, assim, a gente ainda vê muitos colaboradores que não tem aquela questão de... O olhar do dono, né? o olhar do dono, empreendedor interno, não curte as coisas que a empresa faz, não está muito Não engaja, atento, né? vai ali para fazer aquilo. É uma posição, é uma postura, é uma escolha. Sim, E tá né? tudo bem, mas Sem assim, deméritos, para né? quem quer crescer numa área, a área condominial hoje está muito atrativa, porque não está saturada. Ao contrário, está muito E carente. tá crescendo, né? Exatamente, está carente de profissionais que queiram realmente crescer, que queiram ter essa dor de dono e crescer junto, né? Então, E você acha que, por exemplo, assim, aquela pessoa que está em transição de carreira, não, às vezes trabalhou sempre na indústria e tal, tem espaço para essa pessoa em administração de condomínio? tem, porque realmente é um meio que, por ser multi, né, facetado, né, não existe aquele profissional que tem uma formação específica que é perfeita e que vai dar conta, né? Então, se ele tem uma formação, e a gente tem, né, várias... Diversos, né? Nossa, pessoas que, né, como eu, né, que não... Hoje eu digo, eu uso a psicologia muito mais, até talvez, do que em outras Na funções que eu questão poderia pessoal, né? exercer. Ali do Porque relacionamento, né? o tempo todo, tentando analisar aquele grupo, analisar o que aquele síndico está tentando dizer, o que ele está precisando. Então, a gente consegue... Mas você tem lá, que nem o próprio Zuka, o original dele é educação física. O Vilmar, né? E ele, né, foi se desenvolvendo hoje, né, nosso E ele gerente. tá na área de administrador há alguns anos aí, Há né? muitos anos. Ele começou ali, RH, né, foi para terceirizada, foi para Voltou. administradora, hoje gerencia lá a administradora. Então, assim, porque você vai ter que estar estudando. E não isso como uma carga, mas porque é muito gostoso. Assim, a gente fica até um pouco empolgadinho demais, né? Quem gosta, e quando a gente conversa com quem gosta, assim, brilha os olhos, porque ele é muito desafiador, o mercado condominial. É gostoso. Não, e é engraçado que a gente vai para um churrasco para desestressar e não falar de condomínio, a gente fala do quê? Condomínio. Todos os almoços, todos os dias. A gente vai no happy hour para não falar de condomínio, a gente fala do quê? Condomínio. Não tem Então, jeito, né? E olha que homens têm alguns assuntos, tipo futebol, né? Tem outras coisas. Não, e assim, falando em Zuki em futebol, inclusive, só quero ressaltar que ele é muito ruim de futebol, tá? Então, um abraço pra você, Zuki. Você é ruim de futebol Você é mesmo. animado. Apesar de ser
Professor de educação física no futebol ele é zero, tá? Brincadeira, abraço aí pra galera Nosso do Zoom. churrasqueiro. Mas é isso. É aquela questão. É um mercado que quem quer trabalhar e quer crescer tem Tem muito espaço. E vai Porque crescer. tá uma carência muito grande de pessoas que queiram trabalhar com condomínio. Mas você como diretora, tá? Hoje de empresas que trabalham na área condominial. Como você vê o futuro das empresas atuando na área condominial? Qual o futuro de administrador? Porque tem um movimento lá da administradora digital que é legal, mas ao mesmo tempo eu achei que ia estar mais acelerado esse Sim, era pra crescimento tá, né? e não vejo isso, porque o morador ele continua querendo a comodidade. Morador não, né? O síndico continua querendo a comodidade da administradora Que é um atendê-lo ombro. mais pessoalmente do Sim. que digitalmente. Sim. A gente fala, vai acabar a profissão de portaria, porque com a tecnologia vai acabar o porteiro. E eu cada vez mais tô vendo tecnologias incríveis aí, que faz abertura de portão até pela tua íris, né? Ali pelo olhar da pessoa. Ok, mas eu ainda vejo que o morador confia no porteiro, quer a presença do humano lá. Então, assim, eu vejo muita gente falando, vai acabar tal coisa, tal profissão vai extinguir. E eu imagino que isso é um processo natural. Vai realmente acontecer muita coisa nesse sentido. Mas como você, Bia, que trabalha há 20 anos no mercado de condomínio, como você acha que serão os próximos 10 anos de condomínio, das empresas que trabalham com condomínio? Legal, é um exercício interessante. Eu acho que assim, a tecnologia ela vai cada vez mais ter um espaço gigantesco, né? Então, esse investimento, nós da CM Prêmio, nós começamos um boom tecnológico final de 2016, 2017, onde a gente realmente fez muito investimento na área de tecnologia dentro da administradora, para dar aquela segurança, né? Então, tudo foi trocado, servidor, computadores, Sistema, tudo, né? tudo registradinho, uma consultoria externa também de TI, enfim. E aí, quando veio a pandemia, foi mais fácil para a gente, todo mundo ir para casa, trabalhar e vamos seguindo. Então, foi bem mais fácil. O que a gente observa hoje? A tecnologia é um caminho sem volta. Então, assim, hoje a gente está cada vez mais investindo e isso custa caro, né? Então, quando a gente pensa no ticket médio ali que a gente precisa para dar conta do trabalho, isso está na conta, né? Quanto que você gasta com tecnologia para dar segurança para o morador, receber um boleto que não vai estar, né, com problema, né? Para que não crie Para não dar dúvidas, abertura. Hoje, com a LGPD, tem que cuidar muito dos dados. Então, assim, tem que ter muita segurança na área de TI. A tecnologia ajuda muito e cada vez mais ela vai avançar, assim, bem rápido. Então, a administradora tem que estar preparada, porque ela vai ter que ter esse investimento. Entendi. E hoje, a grande parte das administradoras que estão começando, que estão menores, não estão colocando isso no custo e acabam... São empresas que vão morrer, funcionam como contabilidade, acabam não realmente Se se desenvolvendo como administradoras. Mas, por outro lado, a gente viu esse movimento pós-pandemia, né? Então, assim, fomos ao auge, né, de não nos encontrarmos, ser tudo virtual, digital e tudo mais, e a carência depois, porque nós somos humanos, do presencial. Então, hoje a gente vê, ao mesmo tempo, uma valorização extrema, né, e muito mais facilidade dos condomínios entenderem a portaria remota, mas o outro lado de fazerem questão de ter o presencial, né, de confiar muito na questão daquela pessoa que está olhando e zelando pelo condomínio. Né? Por isso que eu acho que uma não concorre com a outra, porque são características diferentes. Né? Então, não acho que uma concorre com a outra. É o que esse condomínio quer e precisa, né? Melhor solução para o condomínio naquele momento. Exatamente, né? É um casamento de necessidades com o serviço. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a tecnologia vai crescer absurdamente e temos que estar preparados, a parte humana vai ser o diferencial, porque hoje as pessoas não estão sabendo conversar. E você precisa ter uma pessoa, um interlocutor. Esquece, a inteligência artificial vai te ajudar a fazer um texto? Vai. Mas aí você tem do outro lado uma pessoa que não está lendo. A gente está atingindo, assim, o número de alfabetos funcionais, Gigante, né? Pessoas que têm um curso superior, mas não conseguem interpretar um texto, tá enorme. Então, a gente vai ter que dar conta dessa comunicação, desse acolhimento. Hoje, na administradora, um setor que é fantástico, a gente sempre teve, mas hoje ele está fazendo toda a diferença, que é o setor da Janete, né? Janetinha... Janete, que é o atendimento, né? Fantástica ao morador. A Janete e a equipe dela, a Júlia, a Márcia, enfim... Eu sou cliente da Janete, né? Janetinha é fantástica. A pessoa tá lá escrevendo no chat, né? Porque a gente tem lá, tudo fica auditável e tudo mais. Tá com dificuldade de entender? Ela, posso te ligar? E ela liga. E resolve. E ela conversa. E ela resolve.
né? Ou seja, com toda a tecnologia, a pessoalidade ainda está sempre ali. Eu preciso de uma pessoa que esteja ali, claro, nos sistemas, vai automatizar tudo que for possível, vai ser automatizado, porque isso dá segurança. Pensa, antigamente, a gente tinha um livro de prestação de contas que se fechava. Então, fechava o mês, aí você começava a fechar um livro de prestação de contas, fazer as conciliações, organizar aquele livro depois. Hoje, a prestação de contas é em tempo real. Você pagou a conta, ela já sobe, todos os moradores conseguem ver aquela nota e tirar dúvida, entender o que foi pago e tudo mais. Você não precisa esperar acabar o mês para ter aquela informação. Né? E não fica num livro físico na gaveta de um conselheiro. Sim. Né? Ele está realmente disponível para todo mundo. Então, isso é um ganho muito grande. Eu acho que, pelo que eu estou entendendo de toda a sua fala, a tecnologia ela vai vir para dar mais agilidade nos processos e mais transparência também, informação mais rápida para o consumidor final. Essa eficiência. Que é para o nosso cliente, né? Sim. Ao mesmo tempo, continuaremos com as pessoas dando cara ao negócio, atendendo os moradores, porque por mais que você tenha inteligência artificial que atenda por um chatbox e tudo mais, chega num certo ponto que o chatbox não consegue resolver aquilo e aí a pessoa vai e assume e dá conta daquele negócio e finaliza com chave de ouro. Exatamente. Então, a administradora, por exemplo, 2030, eu imagino que vai ser muito, muito, muito tecnológica, mas com muitas pessoas também fazendo com que o morador se sinta acolhido. Né? Exatamente. E pessoas entendendo o valor realmente de ser pessoa trabalhando para a pessoa. Então, assim, a psicologia vai crescer muito. Eu tenho certeza. Porque as pessoas estão no pós-pandemia muito doentes, ansiosas, né? Hoje, se você está numa sala, quem aí é ansioso? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. E a ansiedade leva, né, a quadros depressivos, a problemas de relacionamento. Então, a gente vai ter que fazer essa volta ao humano. Então, a gente vai crescer muito em tecnologia, mas a gente vai evoluir muito realmente por necessidade nessa área humana, de realmente uma administradora que souber cuidar dos seus clientes, dando esse atendimento mais humanizado, vai realmente ter mais sucesso, né? Bom, vai ter tecnologia, vai ter informação de ponta, mas a gente vai continuar tendo profissionais como você e com abertura para vários outros profissionais virem para esse mercado também. Quanto mais pode se descobrir, né, nesse mercado. E você vê, cada vez mais condomínio crescendo, né? Porque a gente já não tem mais espaço para construir. Então, em vez de a gente crescer de forma horizontal, a gente vai crescer vertical. Então, o mercado de condomínio virou realmente um negócio, né? Virou, assim, é negócio, não é verdade? Sim, o número de condomínios é gigante, né? As construtoras estão a todo vapor, a gente faz parte da ADEME, né? A gente tá ali o tempo todo escutando ali eles, né? As construtoras, incorporadoras, as tendências e tudo que vem por aí. Então, realmente, o condomínio num país, num mundo onde a violência também é complicada, as pessoas também estão buscando isso, né? Mais comodidade, mas também mais segurança e, querendo ou não, né? Acaba sendo mais seguro. Então, realmente, a gente tem que... Hoje a gente está virando a página e olhando o condomínio realmente com olhos mais técnicos. Ainda temos muito que evoluir. Ainda as pessoas estão decidindo as coisas na emoção, por simpatia, antipatia. Ainda a parte política da gestão está complicada. Mas aí que entra também que não só os protagonistas síndico e conselheiros busquem conhecimento, mas o condômino, né? Para que ele faça escolhas mais assertivas. Hoje, né? na CM Prêmio, vocês têm algo que trate do morador nesse sentido? Se o morador tiver dúvida, ele consegue buscar. Se ele precisar entender de um assunto, na CM Prêmio ele consegue ter acesso a conteúdos, coisas do tipo? Então, veja, quando eu entrei, eram pouquíssimos funcionários, né? Ali 3. Hoje tem 4, mais de 100, né? Mais de 130, bem mais. Né? E a gente sempre teve o setor de relacionamento. Hoje, o setor de relacionamento está muito focado no morador. Porque o síndico, ele tem o gestor da carteira, que cuida, que está ali antenado, está no dia a dia com ele. Mas o morador, ele tem uma equipe para ele realmente ser conduzido a isso. Então, ele liga, ele quer reclamar do vizinho, ele quer saber do porquê que o boleto dele está mais caro, ele quer saber porque ele não está conseguindo fazer reserva, ele não entende o regimento interno, por que ele não pode cancelar em cima da hora e tem que cobrar. Então, tudo isso a equipe vai acolher, vai explicar e realmente vai ajudá-lo a entender. E sem contar que a gente sempre está fazendo eventos, produzindo conteúdo no blog, está sempre fazendo, né? Antes da pandemia, a gente tinha palestras mensais, de fevereiro a novembro. Né? E aí veio a pandemia, mudou um pouco a coisa. Mas a gente está sempre antenado às coisas que precisam. Agora, recentemente, a gente teve um evento a nível estadual aqui no Paraná, com o Detran, que foi bem interessante, né, sobre o trânsito dentro do condomínio. Foi riquíssimo. O pessoal do Detran super capacitado para ajudar a entender. Esse assunto. Exatamente. A violência doméstica a gente sempre está trabalhando. Então, assim, tem várias frentes para a gente poder levar e contribuir com o nosso mercado, né? Inclusive, um dos condomínios, o condomínio que eu moro é SM Prêmio. E eu achei que vocês deram um salto gigante na comunicação.
porque eu vejo a marca de vocês muito bem posicionada, os colaboradores muito bem uniformizados, o aplicativo de vocês está muito fácil de usar, é muito claro, transparente com o que você precisa. Então, acho que os principais diferenciais da CM Premium é que a informação está chegando para o morador de forma fácil. Está oportunizado, né? Então, o síndico não vai se opor, né, a tal livro, né, online, as coisas estarem ali, né? Então, isso ajuda ele na apresentação da prestação de contas, né? Porque está oportunizado para todo mundo, né? Então, o que a gente precisa é que as pessoas realmente olhem para o condomínio, não olhem para a Assembleia Condominial como uma coisa chata, mas tem esse costume. é uma comunidade. Então, como comunidade, cada um tem sua importância, precisa atuar, precisa ser protagonista para que as coisas realmente funcionem, né? Então, a nossa parte a gente está fazendo, a gente precisa realmente que as pessoas entendam que o condomínio, para funcionar, tem que ter boa comunicação e tem que ter esse senso de comunidade, né? Ó, inclusive, Marcelo Baiac, eu fiquei fazendo propaganda sua aqui, você me contrate, viu? Então, eu vou para ser seu estagiário, eu vou para ser seu assistente, me contrate, por favor. Bom, brincadeiras à parte, Bia, o que dá pra gente deixar de recado final para essa galera toda que agora conheceu a tua história, que viu que tem toda uma trajetória, começou lá de baixo, trabalhando na cobrança, veio crescendo e tudo mais. Hoje tem uma posição de destaque no mercado. Pode ter certeza que você inspira muitas pessoas. Eu mesmo sou um fã do seu trabalho, você sabe do carinho que eu tenho por você. Já não é de hoje, né? A gente já se conhece há um bom tempo. Então, assim, hoje o que dá pra gente deixar de recado para essa galera que tá assistindo? Porque pode ter certeza que vai ter morador que vai assistir, vai ter síndico que vai assistir, vai ter síndica, vai ter administradora de condomínio, vai ter um pouco de tudo. Porque o nosso projeto tá crescendo, graças a Deus, né? Então, o que dá pra gente falar para essa galera aí, assim, que mensagem que você queria deixar final para essa galera? Em resumo, condomínio é muito legal. A gente ama. Eu amo o que eu faço, amo. Já tive todas as crises no começo de não, imagina. Hoje eu não quero fazer outra coisa. Hoje eu amo trabalhar com condomínios, eu amo trabalhar na CM Premium. Então, assim, a gente realmente tem que olhar para isso com a importância que tem, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Seja o funcionário que você coloca dentro do condomínio, seja a contabilidade que você cuida, seja a manutenção que você faz, o síndico, né, cuidando e todo mundo de olho, enfim. Então, assim, a importância disso, desse trabalho com condomínio, na gestão condominial, é enorme. E a gente tem que realmente olhar isso com esse olhar realmente do que a gente está entregando. Acho que é propósito de vida, né, Bia? E aí, assim, síndicos que estão em dúvida, né? Vou, não vou? Vai, conhece. Se você sentir que você tem, né? Se o bichinho te pegar, tem um universo aí de possibilidades. Funcionários, pessoas colaboradores, pessoal de várias áreas aí. Olhem realmente para isso, porque vai crescer muito. Bom, turma, esse foi o nosso papo de portaria com a Bia Mello, que agora tá com esse... O Melo tá forte, né? Você tá colocando junto ali no teu nome, né? Melo, 2 L's, Melo é forte. E legal, esses dias no teu Instagram eu vi a história do seu irmão. Do meu irmão. Os meus irmãos, né? 2 bombeiros. É uma muito história legal, muito gostosa. muito Eu tenho um irmão que é fantástico, né? E foi realmente muito legal. Bombeiro E assim, eu acho que a gente tem uma sinergia, porque a gente gosta do que faz, é apaixonado, é entrega, né? E a gente tem realmente em Curitiba, região, uma galera muito, né, também apaixonada. E eu acho que isso tem que inspirar muitas cidades, né? A gente que está em várias cidades que ainda não encontraram esse caminho de união, porque nós somos concorrentes só lá na hora do contrato. Lá, exato. Uma hora um entra, outra hora outro entra, mas a gente vai construir realmente um mercado ético, correto, bem realmente cuidado e preparado para cuidar dos condomínios e dessas famílias, a partir do momento que a gente se unir, né? Então, você é muito agregador, você agrega muito, você sabe. Obrigado, continue assim, obrigado, parabéns. Obrigado. Quem sou eu na fila do pão? Mas um dia eu chego lá, Pessoal, obrigado, tamo junto. Esse foi mais um Papo de Portaria. Sigam as nossas redes sociais, sigam a Bia, sigam a CM Premium, tem a Portaria agora, né? Tem uma As ferrada 200 de empresas lá do coisa aí. Baiac, que ele é o turco do mercado de condomínio. Então, aquele cara que tem 300 negócios. E usem a gente, troca ideia. Ideias precisam ser trocadas, né? Tem eventos aí, vai fazer um evento que o Baiac me falou. Sim, que vai ser. Todo ano vai ser show, é muito legal. Então, assim, sigam nas redes sociais que a gente vai sempre se divulgando, né? É isso, galera. Um grande abraço e até a próxima.